Olá, seja bem-vindo ao canal da ALT. Eu sou a Gisele Pires e hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes algumas pessoas têm um pensamento equivocado. Alguns gestores que eu conheço pensam que a padronização engessa, que a padronização limita e que a padronização é um desperdício de tempo, mas na verdade é completamente diferente. Eu vou te mostrar aqui, através de um exemplo bem prático, o que acontece em muitas obras. Vamos lá? Imagine a situação, você está na obra, né? Você é o proprietário e você vai lá e pede para alguém conferir uma parede. E aí você diz aí, e aí fulano, essa parede tá boa? E a pessoa responde, uma maravilha, chefe. Aí você vai dar uma olhada e descobre que a parede está completamente fora de prumo, fora de esquadro, errada. Você fica uma fera, dá uma bronca no mestre, no engenheiro, no técnico. Como que vocês aprovaram isso? Vocês disseram que a obra estava boa. Mas aí eu te faço uma pergunta. Por que isso realmente aconteceu? Qual é o problema real nesse caso? O problema não foi a incompetência de ninguém. O problema foi a falta de padronização. Por quê? Se você for na obra, ou se mais 5 pessoas diferentes forem na obra, essas pessoas terão critérios diferentes para inspecionar. Critérios diferentes sobre o que inspecionar, qual é a tolerância e como aceitar. E isso é absolutamente natural. Cada um adota o critério que está relacionado com o conhecimento que tem, com a sua experiência e com a história da sua vida. Então, deixa eu te dar um exemplo bem real. O mestre vai lá, olha para a parede torta e pensa: isso aqui está desaprumado, mas é aceitável. Porque em 20 anos de obra, isso nunca causou nenhum problema real. A gente corrige no embolso. O engenheiro vai lá e olha a mesma parede. Isso está fora de padrão. Rejeitado, desmanche e faz de novo. Quem está certo? Os dois e nenhum. Porque sem critério claramente definido, padronizado para inspeção, é relativo o que é certo e errado. Há apenas o critério do mestre e o critério do engenheiro. E daí, você fica preso no meio dessa confusão e nos custos que isso implica, pois você já gasta mais em argamassa para corrigir no emboço, ou gasta com o desperdício de desmanchar a parede. Então, você vai ter mais resíduos para o meio ambiente, vai atrasar a obra. Mas veja, são escolhas. Mas o que é importante nessa questão é o que isso tem a ver com padronização. Tudo, absolutamente tudo. Porque uma construtora que quer ter qualidade na sua obra, ela não pode confiar em critérios aleatórios. Se você fizer isso, você vai ter a qualidade do engenheiro ou a qualidade do mestre, e não uma qualidade que é padrão da sua empresa. Você, como construtora, não vai conseguir garantir a qualidade em todas as suas obras, não vai conseguir garantir que todos atenderão o mesmo padrão. Agora, a padronização, ela resolve isso. E aqui é importante, a padronização não engessa, ela liberta, porque aí é muito simples, todo mundo sabe o que precisa ser feito, e aí você vai conseguir. Você vai conseguir um padrão único. Todas as suas obras terão a mesma regra, não importa em qual região está a obra, não importa quem está inspecionando, a regra é clara. Isso dá consistência, dá confiabilidade. Seu cliente sabe o que vai receber e sabe que todas as suas obras terão o mesmo padrão de qualidade. 2, uma base comum de conhecimento. Existe uma base para treinar todos os seus colaboradores. Quem executa sabe exatamente o que vai ser cobrado, sabe qual é a tolerância, sabe quando o serviço vai ser rejeitado. Não há adivinhação, não há incerteza. 3, clareza e segurança. Quem confere o serviço não tem dúvida se aceita ou não um determinado serviço, porque está tudo claro, está tudo documentado. Isso dá uma paz, né? No meio de tanta confusão, você não fica dependendo da interpretação do dia a dia. Agora, deixa eu te dar um exemplo bem prático disso, para que não haja dúvidas, tá? Um exemplo da impermeabilização. Imagine impermeabilização feita. O estagiário vai lá para conferir o serviço. Dá uma olhadinha nessa foto aqui. Esse serviço está aprovado? E aí você me diz, Gisele, é claro que não. Você não está vendo que está faltando aí, está falhada na superfície? E eu te respondo, claro, para quem? Porque veja bem,
Sem um critério definido, não há como você ter certeza. Mas agora imagine que você tem um item de inspeção claramente definido. Verificar o cobrimento total da superfície. O impermeabilizante deverá ser aplicado em 100% da superfície, sem falhas ou vazios. O método de inspeção visual. Se encontrado falhas, rejeitar. Existe alguma dúvida? Agora é mensurável, está documentado, não há margem para interpretação. A pergunta é: a superfície está totalmente coberta? Aprova. Tem falha? Rejeita. Ponto final, sem briga, sem discussão. Vou te dar um outro exemplo ainda falando de serviços, né? Esse exemplo ilustra perfeitamente o que eu estou falando. Então, um exemplo que virou notícia, a polêmica do Enem. Todo mundo deve ter acompanhado que esse ano, na época de Enem, saiu uma polêmica. Por quê? Houveram 3 questões que foram canceladas porque vazaram. Basicamente, o que aconteceu? O INEP utiliza questões do Enem em concursos públicos para validação das questões. Um espertinho sacou isso, foi lá, pegou pessoas que decorassem as questões e ele tinha um cursinho, né, para o Enem e ele passou essas questões lá no cursinho. E aí eu vi uma entrevista dessa pessoa na TV e o que ele falava? Que ele não fez nada de errado, porque não existia em lugar nenhum uma regra escrita de que não poderia ser feita a divulgação dessas questões. Existia uma regra que eles não podiam levar o caderno de provas, mas não estava escrito, ele não assinou um termo, não estava no edital. Então, segundo ele não cometeu nenhuma infração, nenhum ato criminoso. Não estamos aqui para falar se isso é certo ou errado, ético ou não ético, moral ou não moral. A questão é, por que a polêmica? Porque não existia uma regra clara. Então, a partir do momento que não está claramente escrito, cada um só segue o seu critério. E é exatamente assim com os critérios de inspeção de serviço. Se você não padroniza, cada inspetor faz da sua forma. Cada executor segue a sua interpretação. E aí fica tudo meio nessa bagunça onde você vai para adivinhação ou para sorte. Agora aqui vem a grande revelação. Na verdade eu já falei, né? Padronizar não engessa, padronizar liberta. E deixa eu te explicar por quê. Quando você padroniza os critérios de inspeção, você liberta quem executa o serviço, porque ele não precisa mais ficar adivinhando o que tem que fazer. Ele sabe o critério e ele sabe quando vai ser rejeitado. Ele sabe o que vai ser cobrado. Ele sabe o que é o padrão. Pronto. Ele tem segurança para executar. Quem inspeciona também se liberta. Por quê? Ele não fica preso nessas discussões ou pensando, ai, meu chefe vai brigar comigo, ai, será que assim tá bom? Tem um critério padronizado. Ele olha e verifica. Atende ou não atende o critério definido? Atende, aprova. Não atende, rejeita. Sem culpa, sem dúvida e sem brigas. O dono ou gestor também se liberta. Ele sabe que todas as obras seguem o mesmo padrão, ele pode fazer auditorias muito mais eficientes, pode identificar padrões de não conformidades, pode treinar melhor a equipe, pode focar em melhoria contínua, ao invés de ficar apagando incêndio todos os dias. O cliente que recebe essa obra se sente respeitado, porque o padrão que você ofereceu foi cumprido. Não havia margem para interpretação, não há surpresas desagradáveis, e o cliente recebe exatamente o que você prometeu. Mas tem mais um benefício que é crítico. Você se protege legalmente. Sim, se um dia alguém abrir uma ação judicial contra você, você tem defesa. Você tem comprovação de que você padronizou os critérios de execução e de inspeção, você seguiu as normas técnicas, você fez as inspeções documentadas, você mantém registros. E isso fala muito alto no tribunal. Você teve boa fé, você teve cuidado, você teve boas práticas técnicas. E eu tenho um caso real de clientes que utilizaram registros de inspeção para se defender em casos judiciais, usando o registro de inspeção como impresso ainda, velho, sujo, cheio de café, de terra da obra, e isso foi a evidência necessária para se livrar do problema. Agora, eu quero ser bem direto com você. Essa é a pergunta que eu faço para toda construtora que começa comigo. Você tem critérios de inspeção padronizados para cada tipo de serviço? E sabe qual é a resposta que eu ouço 99% das vezes?
Não, Gisele, a gente faz conforme as normas técnicas, mas nós não temos critérios específicos documentados. E aí é que está o grande problema, porque conforme as normas é muito vago. As normas técnicas, elas dão parâmetros gerais, mas cabe a você, construtora, detalhar melhor. Então, cabe a você especificar qual é a tolerância que você vai aceitar, como você vai medir, qual é o limite, né? Como fazer a inspeção e qual é o registro que você vai utilizar como evidência. Os registros podem ser desde uma folha, né, escrita, essa que fica sujinha da obra, cheio de pó, né? Ou pode ser um registro eletrônico, via aplicativo, via sistema informatizado. O importante é que a gente tenha registros de que critérios nós adotamos para inspecionar e se aquele serviço estava conforme ou não. Então agora eu quero te dar um exemplo concreto de como ficaria um critério de inspeção bem feito. Então vamos lá. Inspeção do revestimento interno. Planeza da parede. Ao invés de colocar só parede deve estar plana, você coloca o quê? Serviço, revestimento interno de parede. O que inspecionar? A planeza da superfície. Como inspecionar? Uma régua metálica com 2 metros de comprimento. Qual que é o critério para eu aceitar esse serviço? No máximo 3 milímetros em qualquer ponto dessa régua de 2 metros. Documentação, preencher um checklist, né, em físico ou digital, e se possível incluir fotos. E se rejeitar, marcar o que foi rejeitado e por quê para posterior correção. Viu a diferença? Agora não há margem para interpretação. Está claro, está mensurável, está documentado, está profissional. Quando alguém vier te dizer, tá boa essa parede? E você conferir, né, com uma régua de 2 metros, você vai saber com precisão se aprova ou rejeita. Sem briga, sem discussão e sem achismo. Pega a régua, encosta na parede. Como se diz, se passar menos de 3 linhas, está aprovado. Se passar mais, está reprovado. E aqui está a beleza da padronização. Você não está engessando ninguém, você está libertando as pessoas, você está dando clareza, você está reduzindo os conflitos do dia a dia e você está, com certeza, aumentando a qualidade da sua obra. Então, a minha recomendação é clara. Padronize seus critérios de inspeção, de execução primeiramente e de inspeção, porque não é burocracia, porque a padronização ela realmente liberta. Ela garante uma qualidade consistente, ela protege a sua empresa, ela reduz o retrabalho e ela aumenta a sua margem de lucro. Então, se você precisar de ajuda para elaborar critérios de inspeção bem definidos, tolerâncias claras, parâmetros que funcionem, entre em contato conosco. A LT tem 25 anos de experiência e estamos prontos para ajudar você nessa caminhada. E agora, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, clica aqui no sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, você já teve alguma situação na sua obra por falta da padronização dos critérios de inspeção? Então, coloca aqui para mim que eu quero saber. E te espero no próximo vídeo. Até lá!